Suponha que se estejam... Não, peraí que eu peguei errado aqui. Peraí que eu peguei a apresentação errada. Agora sim. Beleza, vamos lá. Na aula passada, a gente começou, então, a pegar esse terceiro período nosso aí dos governos militares, né? O primeiro, o Paeg, o segundo, o Milagre, agora o terceiro, o governo Geisel. O governo Geisel, então, é muito marcado, como a gente viu na aula passada, pelo chamado segundo PND. Né? Os PNDs são obrigações constitucionais. Toda a Constituição obriga os governos a fazer um plano nacional de desenvolvimento. Né? Teve o primeiro durante o Médici, a gente falou pouco, vai ter o terceiro durante o Figueiredo, a gente também vai falar pouco, vai ter o primeiro PND da Nova República, já no Sarney também, provavelmente pouca gente leu. O segundo PND ele é muito conhecido, não que também muita gente tenha lido, certo? Mas todo mundo fala aí do segundo PND, porque o segundo PND, quando ele foi lançado, certo? Principalmente em meados de 74, ele consagra, vamos dizer assim, uma certa visão de como que o Brasil iria enfrentar a crise do petróleo. Né? Então, o que a gente viu também na aula passada é que, né, nesse período aí, passagem de 73 para 74, você tem a chamada crise do petróleo, que ela é relativamente claro o impacto dela nessa tabela, né, onde há um aumento muito grande das importações de petróleo, né? A quantidade de petróleo nem aumenta tanto, certo? Mas principalmente ela vinha aumentando, né? O Brasil vai aumentando a sua dependência em relação ao petróleo no período anterior, e aqui ela vai aumentar principalmente no efeito preço, né? Que vai aumentar tanto o petróleo direto como os seus derivados. Né? Então você tem aí uma crise que se estabelece, no mínimo, na balança comercial brasileira, né? Que era relativamente... já vinha com uma certa tendência de ser negativa, apesar de, em 73, não ter sido, né, ter sido zerada. Em 74, né, com essa tendência, já existia uma certa crise de balanço de pagamentos, né, as importações tenderem a crescer muito mais forte do que as exportações, por conta do ritmo de crescimento que a economia brasileira só tinha anteriormente. Você vai ter, então, por cima disso, o choque do petróleo, né, que aumenta muito, vamos dizer assim, esse problema, e você tem, então, uma balança comercial que se torna negativa. Né? Junto, né, chamei a atenção também que, junto com esse choque do petróleo, né, para alguns, esse choque do petróleo é até uma reação a uma outra questão que está acontecendo no mercado internacional, é um aumento grande da incerteza no mercado internacional, por conta do fim, né, do chamado sistema de Bretton Woods, ou principalmente do fim de um sistema monetário e financeiro baseado em taxas de câmbio fixas. Né? A gente passa a viver, então, num mundo que perdura até hoje, das taxas flutuantes de câmbio. Né? E esse momento inicial ele causa muita incerteza, muita insegurança, e vários grupos vão tentar se proteger de alguma forma em relação a essa estabilidade cambial, e dizer, nos mercados onde isso foi possível, né, você tem, então, uma reação como a que houve na OPEP, de aumentar um pouco não, né? Aumentar o preço do petróleo. Tem outras razões aqui também, tem guerras, tem conflitos ali na região do Oriente Médio, tem uma série de outros elementos, né, mas para algumas pessoas também existe uma certa reação a esse movimento de incerteza. Alguns grupos que podem aumentam seus preços, seus markups, como dizem aí o pessoal aí mais heterodoxo. Então você tem essa crise,
E, então, como eu estava dizendo, o segundo PND ele marca um pouco uma forma de enfrentar essa crise, né? A gente viu na aula passada que o governo tinha, vamos dizer assim, estava sob um certo dilema, né, até que ponto ele ajustava a economia brasileira, e aí, nesse sentido, o ajustamento significava, né, botava o pé no freio, né, botava o pé no freio e fazia, talvez, uma desvalorização do câmbio, aproveitando que os câmbios são flutuantes, assim, apesar que o Brasil nunca respeitou muito essa questão aí de Bretton Woods, de câmbio, se bem que, enfim, deixa isso para lá. Você tem aqui a opção na mão do Geisel, né, na mão principalmente do seu ministro da Fazenda, que é o Mário Henrique Simonsen, flertando já ao longo do começo de 74. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. E ao longo então, de 74, você começando a flertar com essa história de um ajustamento, ou seja, pisar no pé no freio, diminuir o crescimento econômico e via efeito renda, né, via efeito diminuição do crescimento econômico, diminuir as importações e, portanto, ajustar o balanço de pagamentos. Né? Quando sai o segundo PND, você percebe que não é isso que o governo vai fazer. Né? Que o governo vai manter as taxas de crescimento elevadas. A primeira observação que você tem no segundo PND é a meta de crescimento, que é de 10% ao ano. Né? Então, mantém um crescimento da ordem de 10% ao ano, não é pisar o pé no freio. Né? E isso causa uma certa emoção, vamos dizer assim, na intelectualidade brasileira, dos economistas. Tinham, como eu disse, vários economistas que a gente dizia que a gente estava além dos limites do possível, e que era necessário, então, aquele freio na economia. E quando vê que o governo não, vai optar por financiar o déficit do balanço de pagamentos. Então, esse déficit do balanço de pagamentos ele não vai ser reduzido com redução das importações e com uma certa recessão, com um crescimento mais baixo naquela época, mas vai ser financiado. Né? Você aproveita uma outra coisa do cenário internacional, que é um cenário internacional de excesso de liquidez. Esses petrodólares estão girando no mercado mundial sem quase que tomadores de recursos. Né? Então, as taxas de juros, que também se alteraram nessa reação a esse mercado internacional, passaram a ser taxas de juros, vamos dizer assim, flutuantes. Né? Essa taxa de juros passa a ser dependente da taxa de juros do mercado de títulos públicos, principalmente norte-americano. Né? É como se no Brasil você dissesse que todos os empréstimos passam a ser selicados no Brasil. Então, quanto é que você vai no banco, você toma um dinheiro emprestado, quanto é que você vai pagar? Você vai pagar Selic mais X de juros. Né? Então, aqui você pagava Prime Rate mais X de juros ou LIBOR mais X de juros. Né? Então, você tem um mercado financeiro bastante líquido, mas com essa taxa de juros oscilante, que pode ser oscilante, mas naquele momento a taxa de juros é muito baixa. Né? Ela deu uma subida durante esse período, mas que mais ou menos acompanha a inflação. Né? Então, os juros reais estão relativamente baixos nesse momento. Então, é interessante pegar dinheiro lá fora, né? Mas os analistas olham e falam, mas essa crise não é tão simples assim, que você simplesmente possa financiar a crise. É uma percepção errada do governo, né? É uma medida equivocada do governo de fazer um ajuste na economia simplesmente com financiamento. Né? É uma percepção de que essa crise ou é pequena, ou o Brasil é um país diferente, que não precisa de petróleo. Então, tem uma percepção errada e a única explicação para essa opção de financiar é uma explicação política, que você não queria reduzir o crescimento, etc. Né? Numa leitura mais um pouco posterior e também talvez se percebe que talvez, é isso que a gente tentou ver na aula passada, essa leitura do segundo PND, que é basicamente um financiamento, é uma leitura muito superficial do segundo PND. Né? Que, na verdade, o segundo PND é mais do que simplesmente financiar uma crise de balanço de pagamentos, uma crise na balança comercial, na balança de transações correntes. O segundo PND ele vai ler essa crise como uma crise importante, né? Vai fazer um financiamento, efetivamente, vai, no curto prazo,
pagar essa déficit de balanço de pagamentos, pegando dinheiro emprestado lá fora, aumentando a sua dívida, né? Mas, ao mesmo tempo, certo, que ele mantém o crescimento e que ele se financia, o segundo PND é um grande pacote de investimentos que prevê um ajuste na estrutura produtiva brasileira, de modo que o Brasil dependa menos no futuro, quando esses investimentos estiverem maturados, que dependa menos das importações de petróleo, porque vai aumentar a sua, o seu puri, vamos dizer assim, energético, né? O seu leque energético. Né? Então, dentro dos investimentos, você tem energia nuclear com Angra dos Reis, você tem ampliação da energia elétrica, principalmente com Itaipu, né? Você tem a prospecção de petróleo no Brasil, né? Com os investimentos, a princípio, na bacia de Todos os Santos, no Nordeste, depois isso desce para a bacia de Campos, e você tem, inclusive, o começo do pró-álcool nessa história. Né? Então, é isso que eles estão chamando de um ajuste na estrutura de oferta, que não se dá só no setor energético, né? Que também vai se dar em outros setores, principalmente de insumos, né? Bens intermediários, que a gente costuma chamar, né? Todos os minerais não metálicos aí, certo? Também alguns metálicos, né? Então você tem cloro, potássio, e níquel, manganês, alumínio, ferro, esses troços todos. Né? Então, um pacote de grandes investimentos para diminuir a nossa necessidade de importação, não só de petróleo, como de outros bens, e aumentar a nossa capacidade de exportação, e aí resolver definitivamente o problema do balanço de pagamentos, ou resolver definitivamente aquilo que eles chamavam de vulnerabilidade externa, né, de vulnerabilidade do Brasil a esses choques externos. Né? Então, essa é uma leitura que foi feita muito por uma pessoa chamada Antônio Barros de Castro, junto com Francisco Pires de Souza, num livro chamado Economia Brasileira em Marcha Forçada, e é isso que a gente conversou na aula passada. Tanto sobre essa interpretação, esse dilema e essa interpretação, que dá uma racionalidade econômica ao segundo PND, quanto, né, da discussão, né, sobre se, enfim, bom, vamos supor que isso seja verdade, vamos dizer assim, né, o que vai acontecer, né? Então, na aula passada, o que a gente também foi é olhar um pouco a década de 80, talvez a gente saiu um pouco do escopo aqui do período, e foi na década de 80 olhar, bom, esse ajuste na estrutura de oferta aconteceu, né? O Antônio Barros de Castro diz que demorou, mas aconteceu, né? Talvez tenha sido mais lento do que deveria, mas ele vai acontecer. Eu vou ter aumento de importações, aumento de exportações, diminuição de importações em função de nova capacidade produtiva brasileira. Né? Ele chegou um pouco tardiamente e no meio do caminho tinha uma, como diria o Carlos Drummond, tinha uma pedra, né? Quer dizer, na verdade, um grande problema, certo? Que é um segundo choque do petróleo em 79, conjugado com o aumento das taxas de juros, que pegou todo aquele endividamento com juros flutuantes pela proa, certo? Quer dizer, todo aquele endividamento foi feito a princípio com juros baixos, mas quando você vai pagar eles a partir de 79 e 80, os juros são muito mais altos do que você previa. Então, isso causa uma crise nos anos 80, econômica, e os críticos do segundo PND vão dizer que essa crise só vai ser resolvida com uma baita recessão. Recessão essa que poderia ter sido muito menor se eu tivesse feito esse ajuste em 74, 75. Como eu não fiz esse ajuste em 74, 75, eu levei uma crise que se sobrepôs a uma segunda crise e que se sobrepôs ainda com uma dívida muito maior. Então, o ajuste que a gente tem que ter é muito grande. Né? As taxas de queda do PIB em 81, 83 são, até aquela época, né, as maiores que a gente nunca tinha, né, nos últimos 60 anos, o Brasil nunca tinha visto taxas de queda, vamos dizer assim, do PIB, de recessão, tão grandes, né, e um período relativamente grande. Né? E o próprio Antônio Barros de Castro falou, olha, é verdade, tá certo que teve, não pode negar, né, a queda do PIB, mas, né, a solução dessa crise, que foi justamente a geração de uma balança comercial positiva, ela só pôde acontecer porque esses financiamentos,
Esses investimentos feitos ao longo do segundo PND finalmente deram certo, né? O Brasil finalmente descobre, acha petróleo, começa a produzir, a hidrelétrica de Itaipu começa a funcionar, algumas coisas efetivamente no fogo funcionaram, a famosa ferrovia Norte-Sul, tem vários elefantes brancos nesses ajustes aqui, mas alguns funcionaram e o Brasil começa a exportar minério, começa a exportar alumínio, começa a exportar aço, começa a exportar uma série de minério e começa a diminuir a importação de alguns outros produtos. E isso facilitou, vamos dizer assim, um ajuste nos anos 80. Então você tem um outro debate nos anos 80 que a gente também viu no ano passado. Depois desse longo introito, vamos dizer assim, que eu queria começar na aula de hoje, certo? Quer dizer, acompanhar um pouco mais esse segundo PND e ver um pouco mais a política econômica, efetivamente, como é que você fez essas questões acontecer, né? Como é que você fez esses investimentos, quem foi o responsável, como financiou, e também dar uma olhada aí um pouco na política de curto prazo, né? Como é que se comportam algumas questões internas no Brasil nesse período, né? Então, na aula passada a gente fez essa visão mais genérica sobre o segundo PND e a discussão que tem na literatura em torno do governo Geisel, um governo extremamente controverso, essas decisões que o Brasil tomou, né? E hoje eu queria ver um pouco mais como é que elas, enfim, um pouco mais o dia a dia aí, não, o dia a dia talvez seja exagero, mas um pouco mais a política econômica no sentido mais curto da palavra, né? Então, lembrando aí que a meta do governo, certo? Quer dizer, tentar não reduzir de maneira muito forte o crescimento econômico, né? Vamos lembrar que em 73 o crescimento estava em 13%, né? A média do período anterior beira os 10%, certo? Quer dizer, e a ideia é manter esses 10%, né? E manter a indústria, né, ainda à frente desse crescimento, com um crescimento da ordem de 12%. Né? Na prática, já disse isso, mas a gente vai ver que esses 10% não vão ser cumpridos. Eu tenho muita oscilação, a gente vê isso no final da aula, mas a média é de em torno de 7%. Né? Parece aí menos 7%, mas é 7% de crescimento. Né? Então, não é uma média, não é 10, mas 7 é a média histórica do Brasil nessa fase de grande crescimento do país, né? Bons tempos aqueles. Por conta do crescimento, não da ditadura, hein? Desculpa. Enfim, então aqui tem um pouco as metas, etc. Uma outra coisa importante que a gente viu na aula passada, certo? É a ideia de que esse crescimento vai ser mantido, né, com, então, como eu disse, um pacote de investimentos que vai tentar corrigir o grande problema que está apontado no segundo PND, que marca a economia brasileira e que dá ensejo à crise de balanço de pagamentos que o Brasil tinha, que é o que eles chamam de vulnerabilidade externa, dado por uma estrutura produtiva incompleta. Né? Então, dado que faltava no Brasil produção de petróleo, dado que faltava no Brasil a produção de uma série de bens, né? A ideia é por isso que o Brasil era vulnerável externamente e sofria essas crises de balanço de pagamentos. Né? Então, tem uma visão aqui, certo, que, de certa maneira, vai trazer de novo, vamos dizer assim, questões estruturalistas, uma visão que repõe um pouco uma questão que já vinha se colocando há muito tempo no Brasil, de completar o parque industrial brasileiro. Né? Então, essa é a ideia de completar a estrutura industrial brasileira. Né? Só que isso tem uma implicação que é importante no Brasil nesse momento. Né? Então, você vai aplicar agora recursos, né? Você vai investir, você vai se dedicar a setores diferentes dos setores que marcaram o crescimento no período anterior. Né? Então, no período anterior, o milagre se mostrou de forte crescimento com base em bens de consumo duráveis, principalmente, e também de bens de capital. Né? Agora, certo, os setores estratégicos que você vai se dedicar e fazer esses investimentos ainda são bens de capital, talvez alguns bens de capital diferentes, é muito o que a gente chama de bens de capital sob encomenda, que são bens de capitais, vamos dizer assim, que não dá em prateleira, né? Quer dizer,
né, em tese, um motor de automóvel, né, um motor de geladeira, vamos dizer assim, você compra de prateleira. Mas uma turbina de usina hidrelétrica, assim, né, você não sai pegando tua lista telefônica e comprando por aí. Certo? Então, esse é um bem de capital sob encomenda. Sabe? Quer dizer, então, o setor de bem de capital, principalmente sob encomenda e insumos básicos, passam a ser os setores que você agora vai se dedicar. Então, a primeira coisa a notar é que há uma mudança de setores que vão condicionar o crescimento econômico brasileiro. Ainda é indústria, né? Ainda é manter o crescimento, mas não mais com bens de consumo duráveis, e sim agora com bens de capital e esses insumos básicos, que em alguns talvez a gente coloca muito esses insumos básicos como bens industriais, né? Porque a mineração está dentro do setor industrial, né? Mas é muito a área de mineração. A gente viu um pouco os investimentos na ano passada, certo? Aqui tem alguns exemplos desses projetos, né? Então, siderurgia em Itaqui, o Carajás, não está aqui, mas também prospecção de petróleo, no começo do Nordeste, depois vem para Campos, buscar cloro em Alagoas, buscar potássio em Sergipe, montar petroquímicas na Bahia, no Rio Grande do Sul, né? Na Bahia vai ser em Camaçari e no Rio Grande do Sul vai ser em Triunfo, né? Você tem também uma série de mineração de uma maneira geral, e uma coisa nova são os fosfatos em Minas Gerais, carvão que já existia, mas ampliar em Santa Catarina. Então é isso que a gente está, grosso modo, aqui chamando de bens intermediários, certo? Então, essa é a primeira coisa importante, certo? Quer dizer, é que você mudou um pouco o foco da política econômica em termos setoriais. E tem uma coisa muito interessante nesse segundo PND, certo? Quer dizer, que é o fato, certo, de ser talvez um dos raros momentos onde existe uma descentralização espacial dos investimentos, e a consequência disso é uma modernização de regiões, ou de parte de regiões que estavam mais deixados de lado, né? Então, você olha esses lugares aonde, né, a gente colocou ali, né, principalmente Norte, Nordeste, né, que tem bastante o Nordeste, você vai ver que tem aqui uma implicação regional importante, né? O segundo PND, inclusive, vai falar sobre distribuição de renda, e a distribuição de renda que ele ataca é uma distribuição regional de renda, né? Por conta, vamos dizer assim, dessa descentralização dos projetos de investimento, né? Aqui tem questões políticas de um lado, mas tem questões, obviamente, de você ir atrás de onde o insumo está, né? Esse bem intermediário, né? Tanto é que você tem, como eu disse, o erro sobre petróleo, que você vai buscar na bacia de Todos os Santos, ali perto de Salvador, do petróleo, né? Tanto é que você monta o polo petroquímico em Camaçari, que é do lado de Salvador, e, de fato, você vai achar o petróleo só na bacia, que seria de Campos, ali no Baixo Espírito Santo e no Alto Rio de Janeiro, né? Então, mas, de qualquer maneira, certo? Quer dizer, o que chama muito a atenção é que você tem uma série de investimentos, então, feitos na região Norte, na região Nordeste, alguma coisa também no Sul, mas o grosso dos investimentos sai de São Paulo, né? Só bem de capital, sua encomenda ainda é São Paulo, né? Mas sai do eixo Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que era a base, vamos dizer assim, dos bens de consumo duráveis. As empresas de bens de consumo duráveis estão todas elas em São Paulo e Rio, né? Com a única exceção da Fiat, certo? Que nesse momento, inclusive, certo? É aqui que ela está entrando em cena, ela está entrando em cena agora, em 70, acho que ela começa as negociações em 73, inaugura em 76, se eu não me engano, e que é em Minas, é mais uma descentralização, certo? Quer dizer, então você tem aqui uma descentralização importante espacial dos investimentos, né? Tinha uma coisa que muito se fazia no passado, eu não sei hoje se ainda vocês alunos ou o pessoal aí da FE está fazendo isso. Até uma boa ideia aí para suas monografias de vocês. A gente fazia muito antigamente olhar se os PIBs
regionais convergiam ou não. Ou seja, você pega o PIB per capita de todos os estados do Brasil, né, vê a evolução deles, ou das taxas de crescimento, enfim, aí você tem que ver qual é a melhor econometria nessa história, e ver se esses PIBs convergem ou divergem. Né? Se os PIBs convergem, certo, é que eu estou tendo, não é, uma distribuição melhor em termos de distribuição regional de renda. E a tradição no Brasil são os PIBs divergirem, né? Divergir. Ou seja, São Paulo cresce enquanto o resto, o norte fica para trás, o nordeste fica para trás. Né? Às vezes São Paulo-Rio vem junto, um outro estado, etc. Né? Então você fazia muitos esses exercícios. E quando você faz esse exercício, para olhar como é que está essa questão espacial, vamos dizer assim, no Brasil, da dinâmica, né, econômica do Brasil, você está tendo uma convergência, uma divergência espacial. Você olha esse período, 74, 82, mais ou menos, né, você vai ver uma convergência dos estados, né, quando que a tradição do Brasil é a divergência, né, sempre São Paulo, Rio, principalmente, crescendo muito acima dos outros, né, e a renda per capita desses estados crescendo muito mais rapidamente que a renda per capita dos outros estados. E, nesse momento, isso não é verdade. Né? Entre 74 e 80, aí precisa ver os dados exatamente, mas há uma convergência, né? Vamos dizer assim, um pouco o Nordeste ainda tirando a diferença. Não quer dizer que os PIBs per capita tendem a ser iguais no final do período, mas eles são menos diferentes do que eram no início do período. Né? Então, aqui fica aí a ideia para vocês verem o que está acontecendo nos dias de hoje no Brasil, certo? Se a gente está tendo convergências, divergências, etc. Né? Faz tempo que eu não vejo muito esse tipo de exercício. De qualquer maneira, então, só para dizer que a gente tem essa descentralização espacial dos investimentos no país e, portanto, essa convergência das rendas, não que elas sejam, no final, iguais, mas há uma diminuição da divergência. Então, segundo o PND, implicou em uma certa modernização de algumas regiões até então não industrializadas. Também não quer dizer que o Nordeste ficou totalmente moderno, certo? Quer dizer, são algumas regiões, alguns lugares, alguns setores. E a última coisa, ainda nessa questão espacial, vamos dizer assim, e nessa questão da mudança dos setores, é importante dizer que isso tem uma implicação política muito grande. O governo sofreu críticas, não só, né, por conta da ideia de financiamento ali, mas ele vai sofrer grandes problemas políticos por conta dessa mudança. O pessoal de São Paulo ficou muito bravo. Sabe? O pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente os industriais ligados ao setor de bens de consumo duráveis, viram parte dos seus recursos, dos seus financiamentos e dos seus incentivos fiscais serem perdidos. Né? Viu dificuldade em obter recursos, por exemplo, no BNDES, viu dificuldade de você obter linhas de crédito, viu diminuir linhas de crédito ao consumidor no bem de consumo, nos bens de consumo duráveis, né? Desculpa, estou com o telefone aqui, inclusive era o chefe. Enfim, aí o que a gente tem é que essa... Eu vou ter que atender, desculpa. Né? André, estou em aula, velho. Estou no meio da aula. Desculpa. Então, a gente tem aqui o pessoal aqui da Fiesp, da Fierj, não gostou nada dessa mudança de alternativa, principalmente da perda, né, de uma série de vantagens que eles tinham. Né? E isso fortaleceu, vamos dizer assim, um movimento, principalmente em São Paulo, no Rio, né, crítico ao governo. Né? Muitos desses empresários até bandearam para o MDB na época. Você vai ter vários industriais começando a se lançar candidatos do MDB de uma forma crítica ao governo. Por exemplo, o jornal O Estadão, né, o Estado de São Paulo, que é um jornal importante aqui, começa uma campanha contrária ao governo, né, do excesso de estatização do governo, critica o estatismo, né, no meio do governo militar. Então, você tem uma perda de presença política, de força política, que, inclusive, alguns autores vão dizer que o segundo PND está morto, estava morto politicamente, por conta
dessa debandada, vamos dizer assim, de antigos apoiadores do governo. Né? Agora, se vocês olharem esses locais onde estão sendo feitos os projetos de investimentos e lembrar um pouco da política da época, né? Quando eu falo em Itaqui, no Maranhão, certo? Quando eu falo em polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, do lado de Salvador, né, tem alguns nomes que vêm à tona na hora, tá certo? Quer dizer, né? Então, Maranhão, eu estou falando do Sarney aqui, tá certo? Petroquímico da Bahia, eu estou falando do Antônio Carlos Magalhães, que já é falecido, tá certo? Mas é um grande líder, tem ali o seu sobrinho, se não me engano, na presidência, na prefeitura de Salvador hoje. Né? É uma das grandes forças políticas da Bahia, tá certo? Quer dizer, e assim por diante, né? Então, na verdade, o que o governo vai fazer aqui é recompor a sua posição política com novos grupos. Então, aqui, os militares começam a basear a sua força, a sua sustentação junto ao setor civil, né, justamente nesses grupos políticos aonde você está montando esses novos projetos, dado que o pessoal do Rio e São Paulo começa a sair fora. Também não é todo mundo do Rio e São Paulo que começa a sair fora. O sistema bancário ainda está apoiando, várias construções civis que estão localizadas em São Paulo continuam apoiando, mas é principalmente o setor industrial aí, de bens de consumo duráveis, que é o grande sustentáculo do milagre, vamos dizer assim, que eram os grandes defensores, que, vamos dizer assim, de certa maneira, se antipõem e se bandeiam para a oposição e começam a fazer ter uma posição crítica. E, efetivamente, durante algum momento, certo, você tem uma dificuldade política do governo, né? Diz que o governo Geisel ele tem uma certa... É duro para ele, certo? Quer dizer, né, ele tem uma posição dentro dos militares, ele tem uma posição externa, que é uma posição contra os militares de uma maneira geral, que ganhou força com a questão da distribuição da renda, e agora uma parte, vamos dizer assim, do meio empresarial, que também ganhou muita força junto com a antiga linha militar, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, também está criticando. Sabe? Então, né, isso é complicado. Né? E ele vai se reorganizar. Tem um famoso pacote político do Leitão de Abreu. Né? Leitão de Abreu era o ministro do Gabinete Civil do Geisel. Ele faz um pacote político, né, um pacote legislativo, uma nova legislação eleitoral no Brasil, né, o pacote de Abril, conhecido como pacote de Abril de 77, onde eles criam senadores biônicos, eles mudam um pouco a proporção de deputados por estados, etc. Né, justamente para dar mais forças a esses grupos que o governo agora está apoiando, né, que é o pessoal então, do Sarney no Maranhão, o pessoal do Antônio Carlos Magalhães na Bahia, e assim por diante, né, o pessoal do Collor no Alagoas, são vários grupos políticos que você está ali tentando, está cooptando, de certa forma, e com esse pacote você amplia a força desses grupos dentro do governo. Então ele se reorganiza politicamente, é uma reorganização política, além de uma reorganização espacial aí da economia brasileira. Né? A brincadeira aqui era que aonde a Arena, né, que é o partido dos militares, vai mal, você monta uma empresa estatal, né, e também coloca um time no campeonato nacional, né, de futebol, né, que na época o campeonato nacional tinha 200 times, inclusive o Tiradentes do Maranhão, certo? Nada contra o Tiradentes, belo time, né, mas mesma coisa aqui, né, você junta os grupos aí. Beleza, então essas são algumas implicações importantes para a gente chamar a atenção. Segunda coisa, certo, é olhar um pouco aqui quem é que está tocando esse negócio, né? Então você vai criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, tinha o CDI anteriormente, que era o Conselho de Desenvolvimento Industrial, o CDI vai ser subordinado ao CDE, mas você cria um novo órgão para um pouco tocar o segundo PND, principalmente na mão do planejamento, certo? E aí você mantém, então, as taxas de investimento em patamares extremamente elevados, né? Então, as taxas aí são altas de investimento no Brasil nesse período, e esses investimentos, o agente principal desses investimentos são as estatais.
né? Então, agora, as estatais são o principal grupo a fazer os investimentos, né? Diferente da época do Milagre, tinha aquela discussão se era mais estatal, mais privado, e o crescimento era muito privado. Agora não tem muita discussão, os investimentos são principalmente feitos pelas estatais, e essas estatais, aqui tem uma questão importante, de como que as estatais vão ser financiadas, né? As estatais, elas tinham uma tradição de se financiar anteriormente, tem um autofinanciamento, né? Lá no PAEG você deu um tarifaço, aumentou muito as tarifas, e isso propiciou uma parte dos investimentos feitos pelas estatais serem reinversão de lucros, vamos dizer assim, né? Mas nesse período aqui, você não tem mais esse tarifaço, os preços e as tarifas têm. Você tem até dificuldade de atualizar monetariamente essas tarifas, o governo segura uma parte dessas tarifas, então eu não contenho mais aquela opção de autofinanciamento, né? Eu ainda tenho aquelas opções esquisitas que a gente chamou a atenção na aula passada, de vender a linha do telefone junto com ações e tal, né? Mas essa opção de autofinanciamento é mais complicada aqui. E o outro problema é que o governo fechou o BNDE, ou reservou o BNDES só para as empresas privadas, e as estatais não conseguiam captar recursos do BNDE. Por que você fez isso? Certo? Quer dizer, você, na verdade, forçou essas empresas estatais a elas irem buscar dinheiro lá fora, né? Então, quem se endivida nesse período para fazer frente aos seus investimentos, quem se endivida no exterior são basicamente as empresas estatais. Por que o governo força as estatais a irem buscar dinheiro lá fora? Porque as privadas não foram buscar, né? As privadas não foram buscar porque elas tinham efetivamente um certo receio em relação aos juros flutuantes, né? E tinham um receio muito grande em relação ao câmbio, né? O que ia acontecer com a taxa de câmbio. Então, o risco cambial, além do risco das taxas flutuantes de juros, fez com que houvesse uma diminuição da captação das empresas privadas no mercado internacional. E o governo precisava desse dinheiro externo para fechar o balanço de pagamentos. Então, ela vai acabar induzindo, levando as empresas estatais a fazer essa captação junto com a própria administração pública, né? Então, aqui, por enquanto, as administrações públicas são os principais investidores. O setor privado não está fora, mas não é o principal agente, né? O setor privado também vai fazer investimentos, principalmente bens de capital, né, e alguns bens intermediários, algumas coisas também, né? O que o governo reserva ao setor privado para ele cumprir um pouco as suas metas, vamos dizer assim? Ele tem uma coisa, tem 3 novidades aí, né? 3 novidades em relação ao passado. A primeira novidade é uma espécie de garantia de demanda, inclusive de preço, né? Então, uma boa parte dos bens de capital que você está precisando desenvolver segue um pouco aquele exemplo da turbina de Itaipu. Então, o investimento público que é feito ali pela Itaipu, pela empresa, né, Itaipu, que é pública, é investimento público, ele gera uma demanda que necessita de um investimento privado, que é a questão das turbinas, né? Mas, quer dizer, para o setor privado, ele fala, o governo diz, olha, pode investir, pode começar a produzir a turbina que o governo compra, né? Então tinha a famosa frase depois, né, plante que o João garante, aqui invista que o Ernesto compra, né? O Ernesto Geisel, ele garante certas demandas do setor privado. Mesma coisa os investimentos da Petrobras, né? Então você tem a Petrobras fazendo investimento, significa montando todas aquelas plataformas de petróleo, etc., todo aquele cano, vamos dizer assim, aquelas sondas, etc., isso tudo vai ser feito pelo setor privado, né? Aqui vai ter um certo conteúdo nacional, né? Então muitas empresas estrangeiras vêm para o Brasil para produzir essas peças, para atender essas demandas, e o governo dá uma certa garantia de demanda e até de preço em algumas situações. Então isso é uma coisa nova. O que tem de normal é crédito, né? Então, as empresas privadas foram buscar créditos, elas sim foram buscar no BNDES, né? Então, tem empréstimos, etc. E também, o que tem
ainda que é parecido, são os incentivos fiscais, né? Crédito de IPI, depreciação acelerada, né? Então, no lugar de você depreciar determinados investimentos em 10 anos, você deprecia em 5, né? Que diminui em tese, o teu lucro tributável, etc. Né? E o que você tem de novo ainda nessa parte, além da garantia de demanda, na parte de empréstimo, novos tipos de empréstimo do BNDES. O BNDES primeiro ele tem mais grana no BNDES, porque o PIS foi parar, saiu da Caixa e foi para o BNDES. Aqui que teve uma grita grande do pessoal de São Paulo, né? Das empresas de bens de consumo duráveis. De bens de consumo duráveis, está certo. Agora, então você tem os empréstimos do BNDES normais, que vai dar no Finame, nessas coisas todas. E você tem uma novidade em termos de participação do BNDES. O BNDES vai abrir 3 subsidiárias, né, as 3 irmãs, que são essas que estão aí, a Ibrasa, a Embramec e a Fupasa, que elas são responsáveis de entrar em setores de risco. Né? Então, o que elas vão fazer? Elas vão dividir o risco com as empresas que vão entrar nesses setores. Um setor aqui que é muito clássico que eles entraram é o setor de papel e celulose. Né? Papel e celulose, aparentemente, o Brasil tinha problemas grandes de competição internacional, mas, segundo algumas pessoas, o Brasil poderia ter algumas vantagens comparativas. Eu não vou entender aqui exatamente qual que é a questão, mas o Brasil poderia ter, dependendo do desenvolvimento técnico, alguma vantagem comparativa que faria as empresas de papel e celulose se desenvolver bem. Né? Só que isso pode ser arriscado, né? Pode não dar certo. Né? Então, essas subsidiárias, né, papel e celulose é um exemplo, certo? Mas em outros lugares elas têm essa função de ser um pouco doadoras de recursos, não doadoras, mas fazer empréstimos meio no sentido de venture capital, né, de dividir riscos. Então, muitos desses empréstimos não eram empréstimos, o BNDES passava a compartilhar o capital e compartilhar, portanto, o risco do próprio empreendimento. Né? Ou essas empresas abrem capital e as empresas privadas abrem capital e essas subsidiárias do BNDES compram uma parte das ações ou algum outro tipo de operação onde você assume uma parte dos riscos. Né? Então, isso funcionou, como eu disse, bastante para determinados setores, principalmente aí papel e celulose, mas é uma forma, não é mais aquele empréstimo clássico, né? Um empréstimo onde você faz uma parceria onde certas atitudes, vamos dizer assim, são arriscadas e você compartilha o risco de poder não dar certo. Então, essa também é uma coisa diferente. E duas últimas coisas. Uma não é muito diferente, nenhuma das duas é diferente, mas tinham sido abolidas anteriormente. Né? É a reserva de mercado. Né? Então, você coloca impostos aduaneiros para certos setores, de modo a, de novo, fazer proteção em relação ao exterior. Então, nesse período, você tem uma volta à ideia de substituição de importações, né, com a dificuldade de certas importações para desenvolver o mercado doméstico. É complicado, porque os setores são complicados, né, e talvez seja uma das grandes erros do segundo PND, uma das grandes críticas ao segundo PND, por exemplo, a reserva de mercado que você faz a partir da chamada lei de informática. Né? E a gente, durante anos, viveu com computadores pessoais funcionando a lenha, né? Ou importar caríssimo, certo? Por conta dessa reserva de mercado que vem do segundo PND. Então, você eleva as tarifas de importação, protege o mercado doméstico, para ver se o mercado doméstico de computadores e de outros elementos se desenvolve. Então, isso também existe como proteção ao setor privado. E a última coisa para se referir aqui é a chamada Resolução 432, que veio em 77, já tinha vindo uma outra resolução, que é a 230, a circular 230. Essas duas resoluções, elas permitem às empresas estrangeiras que captaram recursos no exterior a depositarem no Banco Central em dólares as suas dívidas, de modo que quem fica com o risco cambial da dívida passa a ser o governo.
Então, são resoluções que permitem, né, que tentam forçar as empresas privadas a captar dinheiro lá fora e dão uma espécie de um hedge para essas empresas, na medida em que elas depositam esses dólares no Banco Central, a dívida com o exterior fica na mão do Banco Central. E essas empresas passam a ter só uma dívida em reais com o Banco Central, né? Ou em cruzeiros. Então, o risco cambial acaba sendo assumido pelo Banco Central. Mas não deu muito certo, né? Essa resolução 432 só fez com que empréstimos antigos que já tinham sido tomados sejam repassados para o Banco Central. Mas não estimula muito novos empréstimos, que é muito o que o governo queria, né? Então, esses são os elementos em relação ao setor privado, né? Então, basicamente, créditos subsidiados de agências oficiais, BNDES, né? Essas garantias de compra, incentivos fiscais, e você tenta empurrar eles para fora, eles não vão, né? E tem esses novos mecanismos aí do BNDES também, interessantes. Então, o financiamento interno, né, das empresas privadas é, grosso modo, o BNDES, né? Com os vários modelos. E o financiamento externo é para as empresas estatais. Então, as empresas estatais é que sofreram a restrição do crédito interno e a contenção tarifária, forçando elas a fazer os seus investimentos com base no endividamento externo. E a ideia é que o endividamento externo das estatais cobre aí o hiato de divisas, o problema do balanço de pagamento das empresas do país. Então, a novidade aqui é que são juros flutuantes, e aqui a dívida brasileira ela triplica, vamos dizer assim, né? Ela vai bater 50 bilhões de dólares, né? Acho que eu tenho aqui, né, mais ou menos aqui, uns 50 bilhões de dólares, né? E o que a gente vai chamar a atenção, né, o que a literatura chama a atenção, é que esse é um período que o pessoal chama de estatização da dívida externa, né? Então, todo esse crescimento dessa dívida, né, cadê aqui? Esses pulo aí de 15, 17 bilhões para 50 bilhões de dólares, né, de dívida, toda essa pulada, ela é basicamente estatal, né? Então, a dívida externa, no começo do período, ele vamos dizer assim, 2/3 privado. A dívida externa, no final do período, 79, é 4/5 pública, né? Então, há uma estatização da dívida externa. Por quê? Porque, grosso modo, quem pagou, quem captou dinheiro lá fora foram as estatais, e, por fim, quem também tem essa história do governo assumir a dívida externa de alguns setores privados para tirar o risco cambial deles, a partir da circular 230, que é mais para bancos, né? Bancos que pegaram dinheiro lá fora e que não repassaram aqui dentro, podem depositar essa dívida externa no Banco Central para não correr o risco do câmbio, né? E a resolução 232, então, 232 ou é 432, certo dizer? Agora fiquei na dúvida. É 432, desculpa, tem um erro aí, certo? Eu vou corrigir. A resolução 432 de 77 faz com que as empresas privadas que captaram diretamente dinheiro lá fora também possam depositar esses recursos no Banco Central, para, se houver uma desvalorização de câmbio, não serem eles a pagarem, né? Então, essa história, você acaba também, uma parte da dívida que estava na mão das empresas privadas, ficasse na mão do governo, né? Então, esse é o processo de estatização dessa dívida externa, né? Então, quando vier a crise da dívida, é uma crise basicamente de empresas públicas, né? Do setor público, né? Essa é uma característica importante, né? Junto com o crescimento da dívida, você tem o crescimento dos pagamentos associados à dívida. Então, a parte de serviços de fatores do balanço de pagamentos vai crescer também, né? Então, do ponto de vista externo, então, o que a gente tem? De um lado, a gente já chama a atenção que na política comercial volta a ideia de substituição de importações, né? Então, algumas pessoas chamam o segundo PND de uma volta do processo de substituição de importações, ou é o último fôlego do modelo de substituição de importações no Brasil, porque tem esses impostos de importação, esses controles administrativos, uma coisa que eles chamam de depósitos compulsórios, que dificultam as importações de determinados bens. Outros não, outros você precisa importar para viabilizar os próprios investimentos. Então, você seleciona setores, como o setor da informática, e outros, para protegê-los
via esses impostos de importação ou via controles diretos. É proibido e acabou, tá certo? Quer dizer, né? Os depósitos compulsórios são impostos que você tem direito a receber de volta. Ah, eu vou comprar tal coisa, isso tinha muito sobre gasolina, tá certo? Para diminuir a importação de gasolina. Ah, você vai comprar gasolina, você paga R$10 o litro, tá certo? Quer dizer, e mais 5 de depósito compulsório. Em tese, 5 anos depois, se apresentar a notinha da gasolina, que está lá o depósito compulsório, o governo deveria te devolver esse compulsório. As pessoas entenderam isso como imposto, né? Mas, enfim. Agora, então você tem essa ideia de importações, por outro lado, você tem uma ideia que é de manter e, se possível, ampliar as exportações. Né? Então, a ordem do segundo PND é, se possível, abrir novas frentes de exportação. Vamos vender, vamos trocar automóvel por petróleo, vamos fazer o que tiver que fazer. Né? Para as exportações, você amplia ainda mais o sistema que tinha sido criado, que tinha sido desenvolvido pelo Delfim, BFIEX, COFIEX, aquelas coisas todas, incentivos fiscais do setor exportador. E aqui vai começar muito fortemente as exportações agrícolas, né? Vai entrar soja, vai começar a entrar esses produtos novos aí da agricultura brasileira, junto com a cana, né? Que não é um produto novo, mas enfim, vai ter uma nova função, mas não para exportação, pelo menos por enquanto, né? Mas você tem produtos agrícolas aí para exportação, principalmente soja, suco de laranja, essas coisas. Do ponto de vista externo ainda, a questão cambial, né, como é que a política cambial ao longo do segundo PND é basicamente manter as chamadas mini desvalorizações que foram criadas pelo Delfim. Né? Você sabe o que é a mini desvalorizações, é o crawling peg do câmbio, né? Então, pouco em pouco, o câmbio é fixo, mas vai mexendo de vez em quando, e essa mexida na taxa de câmbio, grosso modo, acompanha a inflação. Né? Tem uma discussão se acompanha mesmo, se não acompanha mais rápido, mais devagar, e aí depende dos índices de preço. Né? Os índices de preços, eles, nesse período, eles foram muito divergentes. Né? Essa ideia de que os índices de preço todos convergem no longo prazo é baita balela, tá certo? Quer dizer, né? Os índices de preços, os IPAs funcionam de uma maneira, os IPCs funcionam completamente diferentes. Né? Então, tem que tomar cuidado aí com essa história. Sobre câmbio, então você mantém essas mini desvalorizações cambiais, sendo que muita gente achava que eu tinha que ter desvalorizado de maneira mais forte o câmbio, né, como vários países fizeram para enfrentar a crise do petróleo. Né, uma desvalorizada mais pesada, dá o que a gente vai chamar depois de uma maxi desvalorização. Essas maxis vão acontecer na economia brasileira, mas só em 79, só já no governo seguinte, né, em 83 também. Né? Aqui não faz isso. Né? Você não acredita muito que a desvalorização do câmbio nesse momento ela vai te ajudar muito nas exportações e importações. Quem acredita nisso é o Delfim, certo? Quer dizer, só vai voltar essa aceleração da desvalorização de câmbio quando o Delfim voltar. Mas aqui a turma do Simons, eles são mais pessimistas em relação a essas elasticidades. Eles têm um temor das desvalorizações terem um efeito inflacionário muito grande e não ter um efeito sobre exportação e importação muito grande. Não estou dizendo que não tem efeito, só que ele não é grande. E eles temem muito uma outra coisa, certo? Quer dizer, que é o impacto da desvalorização de câmbio sobre as estruturas patrimoniais das pessoas. O efeito patrimonial de uma desvalorização de câmbio, ou seja, desvaloriza o câmbio, você quebra as empresas porque elas estão endividadas em dólar. Né? É uma coisa, o Brasil já teve esse receio, né, em outras vezes durante a República Velha, e vai ter depois, né? Na época do Fernando Henrique isso vai acontecer de novo. Né? Você olha para a crise asiática, isso é Fernando Henrique, a crise asiática no mundo, por que os asiáticos, né? Por que a Malásia lá, os caras caíram 8, 9% ao ano, num ano só, né? Por conta de uma crise desse tipo, né? Os bancos e algumas empresas desses países asiáticos tinham, Tailândia, etc., tinham tomado muito dinheiro emprestado, veio uma desvalorização de câmbio e quebrou as empresas. Mesma coisa que vai acontecer com a Argentina em 2002, certo? Então, esse efeito patrimonial não pode ser
você deixa ele de lado, né? Ele é importante, certo? Principalmente porque, né, se você olhar no começo do período, uma boa parte das empresas privadas estavam com essa dívida em dólar, né? É com o tempo, né, desde 74 até 79, que a gente tem, então, a estatização da dívida externa. Né? Então, em 79, é muito mais fácil você desvalorizar o câmbio, porque se quebrar alguém, vai quebrar a empresa pública, certo? Não a empresa privada, né? Que é melhor, né? Melhor, assim, do ponto de vista da política, né? Então, o governo, em 79, ele vai desvalorizar o câmbio, mas em 79, poucas empresas privadas estão expostas a câmbio. Quem percebeu que o governo pudesse desvalorizar o câmbio lá em 79, fez aquela operação da 432, depositou o dinheiro lá no Banco Central e se livrou. Né? Então, isso é um hedge para as empresas. Né? Agora, em 74, 75, pouca gente tinha feito esse hedge, nem ele era possível ser feito. Né? Então, se você desvaloriza o câmbio ali mais forte do que as mini desvalorizações, você quebra muita gente. As mini desvalorizações, elas desvalorizam um pouco o câmbio, mas mais ou menos no mesmo montante que a inflação. Né? Quer dizer, o que a gente está falando aqui é de uma desvalorização mais forte do que a própria inflação, ou seja, mudar o patamar do câmbio em termos reais. Então, isso em termos de política cambial. Né? Aí você olha como é que funcionaram as importações e exportações no período, você vê que no começo, vamos dizer assim, você tem um crescimento relativamente forte das exportações e as importações estão meio estáveis. As importações começam a crescer só a partir de 77, o que mostra um pouco como demorou para os investimentos serem feitos. Esse crescimento das importações, ele basicamente é um efeito de certos investimentos que o Brasil está fazendo que precisa de produtos importados. Né? Então demora para isso acontecer, né? E só vai acontecer no final aí do período. A balança comercial então tem esse trajeto estranho, certo? Quer dizer, e aqui a balança de transações correntes, para vocês darem uma olhada, vocês veem que a conta de transações correntes ela não é boa, né? Ela é bem negativa, ela melhoria um pouquinho, certo? Lá por volta de 77 e depois volta a piorar. Né? E ela vai ser, no começo, né? Tem um déficit no balanço de pagamentos como um todo, mas a partir de 76, principalmente, quando as empresas estatais começam a captar dinheiro lá fora e os investimentos começam a sair, você vê que começa a entrar dinheiro. Né? Começa a entrar dinheiro e o saldo do balanço de pagamentos deixa de ser negativo, como no início, aí passa até a ser positivo de novo, né? Fortemente positivo. Né? Você pega 78, 4 bilhões, né? Isso significa reservas. Né? Então, de novo, vai aumentar as reservas no Brasil, principalmente nesse período final. O que é relativamente bom, porque você tinha poucas reservas, mas muita gente vai dizer que esses 9, 11 bilhões são muito, né? Mas quando vier a crise, você vai ver que esse dinheiro vai embora rapidinho. Então é isso. O segundo PND então manteve o crescimento não, de 10, de 7, né, com essas políticas que a gente viu. Os setores que cresceram não são mais os setores de bem de consumo durável, vê que o setor de transporte, o período todo, cresce menos do que a indústria na média. Né, então você vê que você tem essa mudança efetiva de setores. Né, e o PIB, então, ele cresce relativamente bem. Né? Aqui você tem as metas do PIB, as metas do segundo PIB e o que foi feito, de fato. Você vai olhar que em alguns setores tudo bem, 79, mas vários setores demoram um pouco para as coisas acontecer. Então, em geral, os autores colocam também o ano de 84 para ver se isso aconteceu. Né? Então, tem uma ideia aqui que as coisas, os investimentos até que foram bem, na maior parte dos setores que onde se pretendia, mas talvez tenha demorado um pouco mais do que se imaginava, tem um empacado aí nesses investimentos todos que começaram a acontecer muito tardiamente. E aqui o que eu mostrei na aula passada também, a ideia de diminuição de importação e aumento de exportação, para certos setores funcionou mais ou menos bem. Aqui são principalmente os principais setores onde há essa queda de importação e o crescimento das exportações. Por fim, aqui, só para a gente encerrar, tem aí, potencialmente, uma ideia de que você tem um conflito entre o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Aqui a gente tem o ministro da Fazenda, né, o Mário Henrique Simonsen, e do lado direito está o ministro do Planejamento, que é o Reis Veloso. Então, segundo o PND, teria sido feito pelo Reis Veloso
a contragosto do Simonsen. E o Simonsen não gostou, queria uma outra estratégia, queria estratégia de ajustamento. Eu diria para vocês que essa visão, eu acho que não é verdade. Vai ser verdade depois, mas aqui, agora, não. O Simonsen vai ter problemas, mas no governo seguinte. Não. Talvez ele quisesse um segundo PND mais calmo, certo? Mas ele não pediu para ir embora, né? Ele não pediu o chapéu. O Simonsen, ele era grande o suficiente para mandar o Geisel para o meio do inferno se ele não concordasse com a política econômica, né? E ele se manteve ministro durante o período todo, né? O que efetivamente o Geisel vai fazer, certo? Ou Simonsen vai fazer, desculpa, dado o segundo PND, dado que eu quero manter um crescimento rápido, eu tenho que segurar os problemas desse crescimento do ponto de vista macro, né? Quais são os problemas? Basicamente, um problema de inflação, né, e possíveis problemas de balanço de pagamentos. Os problemas de balanço de pagamentos, a partir da entrada da dívida, né, do endividamento, eles diminuem. Mas o problema da inflação é um problema importante no Brasil, né? Então, o que o Simonsen vai fazer é tentar uma política de curto prazo compatível com essa política de longo prazo e de modo a controlar o processo inflacionário, né? Isso vai ter alguns problemas, né? O primeiro problema é que a inflação, logo de cara, ela sai dos 20% onde ela estava e vai bater 40%. Deixa eu ver se eu tenho dado de inflação, está aqui, né? Então, eu precisaria botar 73 aqui, mas se você se lembra, é 20 e poucos por cento na aula passada. E vai bater 40%, né? Vai bater 35% no, aqui, acho que o índice de preço do Rio de Janeiro. Então, tem uma aceleração aqui. Tem aquela discussão se foi a desrepressão de preços ou o choque do petróleo. Provavelmente tem choque do petróleo, tem os dois aqui. E aí, então, primeira coisa, que ele vai controlar a inflação, mas ele não vai jogar a inflação para baixo, ele vai tentar evitar que a inflação dispare, né? Com um crescimento de em torno de 10%, na prática 7%. Se você comparar esse gráfico de inflação aqui, você vê que tem umas subidas e descidas mais ou menos, certo? E você compara com esse, também tem. Então, o que a gente costuma dizer é que o Simonsen, na administração da política monetária e da política fiscal, ele vai fazer uma espécie de um stop and go, né? Então, a inflação começa a sair do prumo, ele puxa um pouco a rédea para baixo, tenta puxar sem causar muito problema na ideia de segundo PND, mas dá uma segurada, né? Então, ele tem uma política de controlar gastos, controlar a política monetária, mas ela também não pode inviabilizar o segundo PND, né? Então, ela está submetida ao segundo PND. Então, no fundo, o que o Simonsen está controlando é evitando uma fuga do controle, uma saída do controle da inflação. Então, 74, você desreprimiu os preços, teve uma aceleração da inflação, o governo vai lá e tenta fazer políticas de controle de liquidez mais fortes, etc. Tal, né? Aí você vai ver aqui nos dados, 75, você vê como o crescimento cai, né? Fruto dessa política de contenção da inflação que aconteceu em 74. Você vê que a inflação em 75 diminui um pouquinho, né? Aí o pessoal reclama, certo? Que está contendo demais, etc. Aí ele solta a política monetária. 76 acelera, só que a inflação vai acelerar junto, certo? Quer dizer, ela vai acelerar de novo. Aí ele segura, né? 77, o PIB cai de novo, né? E a inflação vai cair pouco, mas cai, certo? Então, essa é um pouco a política do nosso amigo Simonsen, tentar evitar a disparada da inflação e fazer esse stop and go, né? E tem três problemas dessa história aqui dentro, né? Tem três questões aqui dentro, né? A primeira questão, certo? Quer dizer, é a questão de esse controle de liquidez que ele vai usar, a política monetária dele. É uma política monetária que muita gente diz que ela é inconsistente, né? Que ela tem um erro, né? Qual é o erro? O Simonsen, ele vai pouco a pouco tirando também o controle que o Delfim tinha colocado sobre juros. Então, o erro seria de você controlar a quantidade ao mesmo tempo que controla preço.
Então, eu não posso diminuir o meu M1, né, a minha base monetária, e esperar que tenha efeito se a taxa de juros está controlada. Se a taxa de juros tinha que subir, né, para o efeito disso acontecer de fato, certo? Então, durante um período, até se você conseguir desarmar todos os controles de juros, né, você tem essa inconsistência na política econômica, que é uma crítica que se faz a ele. A segunda crítica que se faz a ele, que está por trás da ideia de stop and go, é a ideia de que é uma política sujeita a arrependimento. Né? Então, você aperta, quando você vê que o aperto foi demasiado, você solta. Você se arrepende do teu arrependimento, você se arrepende da tua política econômica, porque ela causou efeitos negativos. Né? Mas aí tem dois tipos de arrependimento. Certo? Você tem um arrependimento que, na verdade, não é exatamente o arrependimento, é o que você fez com o governo. Olha, eu segurei aqui, mas aí o governo falou, olha, o resto do governo. Mas não era para soltar, a gente não sabe como. Você não pode controlar crédito o tempo todo, né? Porque eu preciso fazer os investimentos do segundo PND. Então, só soltar de vez em quando aí esse troço. Né? Então, esse não sei se eu chamaria isso de arrependimento, né? Esse é o stop and go de fato, é o acordo que você faz com o governo, com o gás e etc. Né? Agora, tem uma outra questão aqui que o pessoal critica, é que nessas políticas de aperto monetário, muitas vezes, você tem uma série de quebradeiras de bancos aqui, certo? Quer dizer, você tem, já em 74 o Banco Rales vai quebrar, em 75 você tem várias financeiras que vão quebrar, você tem, nesses apertos de liquidez mais forte, você tem problemas com o sistema bancário. Às vezes o problema com o sistema bancário não tem nada a ver com a política econômica, mas ele quebra, né? E muitas vezes nessas operações, né, o Banco Rales é o quarto maior banco do Brasil, certo? Quer dizer, na época. Então, a quebra do Banco Rales fez com que o governo olhasse e falasse, pô, mas se o Rales quebrar, e os outros? Será que vão quebrar também? Né? Aí você para a política monetária apertada, você dá uma soltada, inclusive você mete dinheiro nos bancos para eles não quebrarem. Né? Então, muitas vezes você não sabe se você está frente ou não a uma crise sistêmica do sistema bancário brasileiro. Vários sistemas bancários quebraram nesse momento no resto do mundo. Né? Então, muitas vezes você tem um aperto da liquidez e depois você solta a liquidez porque você começa a perceber que os bancos começam a ter problemas. Então, isso vai ser chamado também de uma política de arrependimento. E aqui tem uma dificuldade de acompanhar essa política, porque o orçamento monetário, essas políticas monetárias de salvamento de banco, elas não são claras, eu não consigo ver direito isso nos orçamentos, no orçamento do Banco Central, ainda é uma coisa muito confusa. Sabe-se que você teve muito suporte ao sistema bancário, ao sistema de financeiras, a empresas do sistema financeiro que tiveram dificuldades durante os anos 70. Diz que é até maior do que o aporte que o governo Fernando Henrique fez no chamado PROER, que a gente vai ver lá na frente. Mas ninguém sabe direito. Né? O fato é que se você tem vários bancos que sofrem dificuldades, várias financeiras que sofrem dificuldades, e muitas vezes as dificuldades beiram há uma dúvida se existe uma crise sistêmica ou não, e o governo muitas vezes fez a intervenção, evitou uma crise maior do sistema, e aí fica a discussão. Eu não devia ter feito a intervenção, aí o governo vai dizer, tive que fazer, senão quebrava todo mundo, etc. Então você tem esse segundo grau de arrependimento aí, certo? A terceira coisa que está associada a isso, certo, é a questão, então, de muitas operações bancárias que começam a ser complicadas aqui, né? Quando teve a primeira aceleração da inflação, nessa primeira aceleração da inflação, o que vai acontecer é um problema nos bancos e em vários órgãos, né? Em vários desses órgãos financeiros, esses organismos financeiros. Né? E você vai começar a perceber que a correção monetária é legal, mas ela não é perfeita. Ela tem problemas. Então vai acontecer coisas do seguinte tipo. Imagina, quando você desreprimir os preços, né, o pessoal diz que em 4 meses a inflação saiu dos 20 e foi para os 40 anual, certo? Ou seja, a inflação mensal ela acelera muito rápido. Né? Em 4 meses ela toma 20%, ela mais do que dobra, certo? Agora, quando você for ver, né,
isso não aconteceu de maneira homogênea entre os preços. Não é todos os preços subindo todos juntos, bonitinhos. Então, você tem alguns índices de preços que captaram esse aumento e outros que demoraram a captar esse aumento. Você pega os IPAs, os índices de preço por atacado, eles pegam um atacado, né? Os IPCs pegam o varejo, né? Então, esses preços eles se movimentam muitas vezes de maneira diferente. Os IGPs é uma combinação de IPAs com IPCs, né? Então, você tem essas variações. Então, você imagina uma financeira, né? Que captou recursos fez direitinho, captou recursos e vai pagar um valor de juros nessa captação, juros mais correção monetária. E emprestou o dinheiro lá para o cara que vai comprar alguma coisa, também juros correção monetária. Ah, fiz direitinho. Estou com os mesmos prazos de captação e os mesmos prazos de aplicação. Estou com correção monetária aqui e estou com correção monetária ali. Beleza, está super redeado o teu processo. Só que você não viu que a correção monetária num setor era com um índice de preço. E a correção monetária, do outro lado, é com outro índice de preço. E naquele momento, os índices de preço se comportaram diferentes. Um subiu e o outro demorou para subir. Vai subir 3 meses depois, ou leva 2 meses a mais para subir, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, no lugar, na captação, você paga a correção monetária praticamente integral dessa subida de preço. Então, enchei o aumento da inflação aqui. Só que no cara para quem você emprestou, que é o cara que vai te pagar, não. Né? Você pegou um índice de preço que só vai subir 2 meses depois, ou que demora para captar esse recurso. Né? Aqui é um IPA, lá é um IPC, ou alguma coisa assim, certo? Quer dizer, né? Então, você tem um choque do petróleo, pega o IPA direto, né? De frente, né? A primeira coisa a subir é o IPA, né? E o IPC leva até chegar na gasolina, leva 3 meses, certo? Quer dizer, né? 2 meses, 3 meses. Então, o IPC, a correção monetária da captação desse banco foi cheia, certo? Foi grande, né? E a correção monetária dos empréstimos que ele fez foi pequena. O cara perdeu dinheiro pra caramba, né? Eu não estou falando de 1% para lá, 1% para cá. Eu estou falando de uma variação de correção monetária, uma está captando, está pagando 20% e outra está pagando 40%, certo? Quer dizer, de correção monetária, isso quebra a operação, obviamente, certo? Mas dependendo do volume das operações que você fez nesse sentido, você quebra o banco, né? Então, muitos bancos tiveram problemas nesse sentido, né? E o governo teve que, muitas vezes, entrar para socorrer esses bancos, né? E para tentar oficializar uma regra de correção monetária, organizar isso, vai mudar, inclusive, as regras salariais com correção monetária. Então, essa questão da correção monetária começou a complicar, né? Tem a questão dos prazos, a questão de quando você calcula, e a questão de quais os indicadores que estão por trás dos índices de preço dessas correções monetárias. Então, isso virou uma instabilidade grande. Aí o Simas também foi mexer nas correções monetárias, tentou mexer em contratos para alterar a correção monetária de um contrato para o outro. Isso criou uma enorme insegurança no sistema financeiro. Isso, obviamente, não aconteceu só em 74. Né? Em 74, você tem alguns bancos que tiveram esse problema. Em 75, as financeiras, que eu chamei a atenção, quebraram com coisas parecidas com isso. Né? Então, isso vai crescendo ao longo do tempo, essa insegurança, vamos dizer assim, com não a correção monetária em si, a correção monetária ok, tá certo? Quer dizer, você vai aprendendo a mexer com ela. Mas mexer com correção monetária e aceleração da inflação, a coisa vai se complicando também um pouco, né? A mesma coisa com aceleração da inflação e com, por exemplo, câmbio, certo? Quer dizer, que é um outro problema, né? Então, as mini desvalorizações vão acompanhar o crescimento da inflação. De qual inflação? Do IPA, do IPC, né? Vai acompanhar no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma hora, ou com uma defasagem de 2, 3 meses, né? Então, dependendo do tipo de operação que você faz, essas questões são fundamentais. Quando eu estou falando de uma inflação que não é de 2%, estou falando de uma inflação de 50%. Então, qualquer erro aqui é 10% para um lado para o outro. 10% numa operação de crédito, né, de 4 meses, você quebra o cara, certo? Quer dizer, então, você tem aqui uma série de dificuldades, sistema financeiro.
ele começa a ficar inquieto nessa história, né? E o que vai aparecer é o que a gente chama de ciranda financeira, né? O que é a ciranda financeira? Isso vai pouco a pouco surgindo, né? É uma certa... Você vai destruindo um pouco o bom funcionamento do sistema financeiro, e o sistema financeiro vai ficando capenga, né? O que vai acontecer? Os tomadores de recursos, certo, vão para um lado e os que têm dinheiro vão para o outro lado. Um poupador, ele olha para você e fala, olha, eu só quero poupar, eu só vou botar dinheiro aí nos bancos, né, eu só vou fazer os meus investimentos, vamos dizer assim, no sentido não econômico da palavra investimento, né, só vou fazer minhas aplicações se tiver correção monetária. Eu só aplico no que a gente chama de setor real da economia, só aplico no pós-fixado, né, correção monetária e juros. Então, de modo que se a inflação subir, eu vou estar garantido, certo? Quer dizer, então, se a inflação acelerar, eu estou garantido. Então, todos os aplicadores querem essas atividades no setor real, essas operações com correção monetária, portanto, a taxa de juros é definida a posteriori, né? Depende da inflação, mais uma taxa de juros real que você colocou ali, né? Enquanto isso, os tomadores, aquele que quer pegar dinheiro emprestado, ele fala, não quero saber de correção monetária, não. Diz aí qual que é a taxa de juros, eu quero trabalhar no nominal. A taxa de juros, pode botar implícito aí uma correção monetária, mas eu não vou me comprometer com ela, não. Então, eles querem operações, o que eles chamam de setor nominal, operações pré-fixadas. Os contratos são em cruzeiros, né? Eu pago, eu captei, eu tomei R$500 de empréstimos e vou pagar 50% de juros, né? Eu sei que desses 50% de juros, 40% é inflação, mas eu quero fechar os 50%. O cara que empresta, ele falou, não, eu quero 10% de juros nominal mais correção monetária. Se a inflação for 40%, dá na mesma, certo? 50% de um lado, nominal, ou 40 mais 10, né? Correção monetária mais 10%. Agora, se a inflação acelerar, né, o cara que contratou a 50% vai ganhar, porque a taxa de juros vai ser 50% e a inflação deixou de ser 40% e passou a ser 70%, né? Beleza para o cara do setor nominal. Ele não quer assumir o risco da inflação subir. Para o cara do setor real, ele falou, olha, se eu contratar com taxa de juros fixa, né, eu vou perder, então eu quero a correção monetária, porque se a inflação sair do 40% para 70%, eu ganho, né, eu pego na correção monetária. Então, o poupador quer um tipo de aplicação, né, e o tomador de recursos quer outro tipo. Em tese, o sistema bancário, o sistema financeiro, tinha que fazer a ponte entre essas duas operações. Ele contrata com correção monetária e empresta sem correção monetária, com juros fixos. Mas aí o banco olha e fala, e eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Se a inflação crescer, eu já me ferrei tantas vezes aqui, eu vim me ferrando o tempo todo aqui nesses últimos 3 anos, não vou fazer isso. Não faço. Então o sistema financeiro começa a ficar pacapenga, certo? Começa a não ter operação que ele normalmente faria, né? Qual é a única operação que vai acontecer, né? Quem vai entrar no meio dessa história? É, como sempre, o governo. O que o governo vai fazer? Vai chegar para os bancos e falar, olha, você quer captar com correção monetária? Pode captar. Mas aí o banco fala, mas eu vou botar esse dinheiro aonde? Pode colocar o dinheiro aqui comigo, certo? Quer dizer, e o que ele vai dar em troca desse dinheiro? Títulos públicos. Então, os títulos públicos vão pagar a correção monetária mais os juros. Então, os bancos vão captar o dinheiro e vão emprestar para quem? Para o governo, né? E aqueles tomadores que querem contratos nominais, eles vão receber da onde? Quem vai fazer contrato nominal? Só o governo também. Só o BNDES, só operações financeiras que o governo garante. Você quer captar com taxas de juros fixas? Então, beleza. O governo tem essas linhas de crédito aqui, o imobiliário, esse repasse do BNDES, esses tais elementos aqui, essas linhas de fomentos do Banco Central, essas linhas de fomentos do BNDES, tem esse tipo de perfil. Então, o banco, ele vai, no fundo, ele vai pegar o dinheiro do governo e vai repassar para os tomadores, né? Esse é o sistema financeiro. Então, o que os bancos vão fazer? Vão viver às custas do governo, certo? Vão viver emprestando a título público, né? Então,
O pessoal chama de ciranda financeira, essa história do sistema financeiro brasileiro viver, vamos dizer assim, basicamente em cima de títulos públicos. Obviamente que não é completo, estou fazendo uma caricatura aqui do processo, mas é isso. O sistema financeiro vai diminuir essa capacidade dele de fazer essa intermediação financeira, até porque os dois lados da intermediação querem contratos diferentes e, no meio, ele não quer assumir o risco dessa diferença entre os dois contratos. Qual é o risco dessa diferença entre os dois contratos? O risco é a inflação acelerar. Esse é o risco. Quem está assumindo, no fundo, esse risco? É o governo. Porque é ele que está emprestando no nominal e está captando no real. Então, se a inflação acelerar, quem vai dançar é o governo. Note aqui que o governo está assumindo todas as bombas da história. Ele está assumindo uma bomba aqui do sistema financeiro nacional via títulos públicos de aceleração da inflação. Ele, na dívida externa, está assumindo o risco cambial e, na dívida externa, ele também está assumindo o risco de ampliação das taxas de juros internacionais. Ele está se enchendo de risco. E, para azar do Figueiredo, certo? Quer dizer, os três riscos vão explodir em 79. Em 79 e 80. Vai aumentar as taxas de juros internacionais, vai ter desvalorização de câmbio e a inflação vai acelerar, vai bater 100%. Depois 200%. Então ele vai se arrebentar inteiro. Então, nessa história toda da ciranda, certo? O governo vai colocar títulos públicos, vai aumentar o endividamento dele, no fundo, vai pagar spreads negativos toda vez que a correção monetária acelera, vai ter custos grandes, e essa operação também vai fazer com que ele vá, pouco a pouco, perdendo a possibilidade de fazer política monetária. Porque se ele retirar os títulos do mercado, o sistema financeiro vai fazer o quê? Certo? Quer dizer, ele é obrigado a ficar colocando esses títulos no mercado. Então, se a gente fechar aqui para ir embora, certo? Desculpa a demora, o segundo PND, o que acontece? Ele manteve o crescimento, a inflação foi maior do que ele queria, ele tentou controlar essa inflação. A gente já discutiu os efeitos sobre exportações e importações, tem estatização da dívida, e, para terminar aqui, do ponto de vista fiscal, não é um disparate o governo, não é um grande problema. Mas se você olha aqui, entre os anos 70 e os anos 80, há uma queda da poupança do governo central. O que é a poupança do governo? É a diferença entre receita e gastos, só que você tira dos gastos os investimentos. É o que sobra para fazer investimento. E você vê que está caindo. Portanto, os gastos estão crescendo ou a arrecadação está caindo. Na verdade, as duas coisas estão acontecendo. Eu tenho um esgotamento da capacidade financeira durante o segundo PND. A carga tributária, ela não cresce mais. Acabou aquele ganho que eu tive na reforma tributária de 64. E agora a carga tributária começa a cair. Por quê? Porque você dá um monte de incentivos. Os setores que estão crescendo são setores incentivados. Então, eu não tenho... O bem de consumo duráveis não era incentivado. Não era muito incentivado. Então, você tinha um enorme aumento da arrecadação durante o milagre. Agora, esse setor não cresce muito. Cresce menos. Então, a carga não vai subir. Sabe? O que você tem é a agricultura que está crescendo. Esse é fortemente incentivado fiscalmente. Bens de capital, exportações, sabe? Esses são fortemente incentivados com incentivos fiscais. Então, a carga tributária não cresce nesses setores que estão crescendo, porque não tem muitos impostos. Aí o problema é fiscal. Fora isso, eu tenho um aumento da dívida pública e aumento dos juros, os pagamentos de juros, etc. Então, eu tenho um problema, ainda não é um grande problema, mas eu tenho um problema grande na capacidade financeira do Estado. Vai se tornar um enorme problema no governo seguinte, mas eu tenho uma deterioração da capacidade financeira do Estado nesse momento, e como eu disse, eu estou armando 3 bombas que vão explodir. Eu tomei uma dívida gigantesca, que se desvalorizar o câmbio, o setor privado se livrou dessa dívida, mas ela ficou toda com as estatais, então as estatais vão quebrar se essa dívida, se tiver desvalorização de câmbio. Os juros internacionais, se subir, a gente está ferrado. E, dada a operação financeira do governo, que capta com correção monetária e empresta sem, se a inflação subir, o governo dança na operação da dívida pública. E, como eu disse, esses 3 elementos vão se arrebentar na próxima aula.
Mas vamos deixar isso para arrebentar na próxima aula, certo? Eu já passei do tempo e peço desculpas aí por ter sido tão longo aqui. Tudo bem com vocês aí? Demorei demais, né? Foi muito longa a aula, desculpa, cara. Alguma pergunta? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, eu vou deixar vocês irem almoçar em paz. Qualquer coisa, vocês mandam também dúvidas por e-mail que a gente vai respondendo. Beleza. Então, até a próxima. Fiquem bem. Cuidado que as coisas ainda estão enroladas. Ô, Murilo, estou te devendo os negócios, não é isso? Estou te mandando. Até mais.